Bem-vindo ao canal da Rede Século XXI. 21 anos de entretenimento, educação, informação e a presença de Deus para o seu crescimento. Sinta-se à vontade para comentar, inscrever-se e assumir o desafio de anunciarmos juntos uma vida nova para a sua família. Entre na nossa rede e viva conosco o sonho de um mundo melhor. Olá, seja bem-vindo, está começando mais uma live do nosso Século XXI Esporte. Você sabe que todas as sextas-feiras, 3h30, a gente sempre tem um convidado super especial do mundo do esporte. Uma sexta-feira é Carlos Júnior, outra sexta-feira sou eu. Nas próximas sextas, aliás, eu vou ser aqui o apresentador, porque o nosso glorioso Carlinhos vai entrar de férias. Então, toda sexta você sabe que tem um bate-papo muito legal. Nossa live, você já sabe, foge um pouquinho aquela coisa do programa, aquela coisa mais engessada, mais bate-papo, mais aquela resenha do mundo do esporte. E hoje o nosso convidado é super especial. Ele atua na área do futebol, mas uma área que aguça muita curiosidade das pessoas. E nós vamos rodar a vinhetinha e você já vai saber de quem se trata o personagem da nossa live do Século XXI Esporte. Pode rodar! Tá, então, com vocês, Vinícius Furlan, o nosso árbitro de Série A de Campeonato Brasileiro, é o convidado da nossa live. Ele que já esteve conosco há uns 4, 5 anos no extinto Hora do Jogo, batemos um papo super bacana, super agradável, e hoje é a nossa live. E eu gosto, Vinícius, aliás, muito obrigado pela presença, por atender aí o nosso chamado, mas eu gosto de conversar com o árbitro para mostrar o outro lado. Normalmente o árbitro é aquela coisa, é sisudo, nos tempos em que não havia pandemia, já entrava, já era xingado. Não, o árbitro é um cara bacana, é um árbitro legal, o árbitro é um cara que gosta do diálogo também. Então, por isso eu gosto de bater papo com esse pessoal super bacana do mundo da bola. Vinícius, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Carlos. Obrigado pelo convite, um prazer falar com você. Obrigado pelas palavras também e vamos fazer um bate-papo aí bem legal. Ô Vinícius, eu disse, né, que você atua numa área do futebol que aguça muito a curiosidade, né? Tem aquela história, o goleiro é meio louco. E o cara para ser árbitro, ô Vinícius, desculpe a brincadeira, mas falta um parafusinho também ou não? O cara para ser árbitro, ele gosta muito de futebol, ele gosta assim acima da média, né? Sim. Porque acho que ele gostava tanto de jogar futebol, aí tentou ser o 10, não deu, foi para a zaga, não deu, goleiro não deu, de repente virou árbitro. Mas assim, a gente se diverte e é apaixonado na nossa missão, aí, na nossa função. Ah, que bacana. Ô Vinícius, o que tem na água de Santa Bárbara? Porque só tem gente boa do apito ali, pô. Rafael Klaus, você. O que acontece aí com Santa Bárbara? Ao invés de vocês se dedicar ao futebol realmente, porque o barbarense precisa voltar, vocês se dedicam só à arbitragem? Não, tem bons jogadores aqui também. Aqui é terra de Wilson Gotardo, André Sim. Cruz, Diego Tardelli, por aí vai. Mas assim, realmente, né, acabou sendo uma coincidência muito legal. Eu entrei em 2001 no curso de arbitragem. No ano seguinte, o Rafael, que é meu amigo de infância, foi também e acabou que deu certo, né, dos dois trilharem aí uma carreira bonita. Ele, inclusive, aí chegando aí para a Copa América agora, na sequência, se Deus quiser, até na Copa do Mundo. Cara, ô Vinícius, e falando, né, traçando um paralelo seu com o do Klaus, vocês têm um estilo de arbitragem que eu, sinceramente, eu gosto muito, sabe? Aquela coisa do diálogo. Claro, uma hora ou outra acontece um errinho, acontece um problema, você tem que expulsar e tal, mas eu gosto porque vocês levam a partida na base do diálogo, na base da conversa, não querendo se impor, né? O cartão a todo instante, eu vejo, calma, eu vou ver no VAR, já vai ter a resposta, calma. Vocês vão muito na base da conversa até chegar um momento que não tudo tem limite, aí vai no cartão e tal. Mas vocês têm um estilo parecido, né, Vinícius? A gente discute muito sobre a linguagem do futebol, né? O que o futebol espera do árbitro. E assim,
não tem mais espaço para autoritarismo, para falta de educação, para xingamentos. Então, assim, de maneira sempre cordial e, claro, em alguns momentos firme, a gente tenta conduzir da melhor maneira essa relação de limite com os jogadores, com as comissões técnicas, e felizmente assim vem dando certo ao longo dos anos, graças a Deus. Mas é engraçado, a gente acaba pegando amizade, né, aquela coisa profissional, mas acaba pegando empatia pela pessoa. Eu já disse, até eu trabalho também na Rádio CBN, transmito os jogos das equipes de Campinas, Ponte Preta e Guarani. E quando eu tenho o prazer de trabalhar com o Vinícius e com o Rafael Claus, sinceramente, eu às vezes também, não é muito, mas eu às vezes me pego torcendo pela arbitragem, porque vocês são, assim, sensacionais e, poxa, o Claus elevando o nome do futebol brasileiro para o exterior, você também fazendo um bom trabalho, apitando os jogos aí de Série A de Brasileirão, é muito legal, cara. E por isso que eu gosto de trazer árbitros, estou tentando o Claus, é que a agenda do homem está muito cheia, mas eu gosto de mostrar esse lado humano, o lado árbitro que treina, que trabalha, que luta, que torce por uma boa arbitragem, que não quer ferrar jogador. Eu gosto muito da linha de trabalho de vocês. Sempre, né? A ideia é de fazer justiça. A nossa camisa é a camisa da arbitragem e por ela a gente fica distante da família, a gente, né, abre mão de uma vida profissional, de uma vida pessoal. Então, assim, a gente vai para campo para fazer o melhor mesmo, para legitimar o resultado e quando isso acontece, aí sim é a vitória da arbitragem. Ô Vinícius, deixa eu contar uma historinha aqui de bastidor, né? O Ângelo é nosso diretor aqui, Ângelo Lanfranchi, corintiano roxo. Aí eu comecei a mandar as fotos para a gente ilustrar aqui a nossa resenha. Aí ele falou assim, Carlão, ele não é aquele árbitro de Corinthians e Palmeiras que expulsou o Gabriel errado, que expulsou o Marco. Eu falei, não, Ângelo, calma, aquele é o Thiago, que parece realmente com o Vinícius. Ele falou, bom, porque senão eu ia xingar, hein? Eu brinco com o Thiago, que toda vez que o pessoal confunde eu com ele fica até emocionado, ele fica feliz, né? Mas eu tenho uma história que é engraçada. Uma vez eu estava trabalhando, aí no meio da tarde, assim, era época de Copa São Paulo, lá atrás, começo da carreira, tocou meu telefone, aí era minha mãe, ela falou, oi Vi, é a mãe, tudo bem? Eu falei, mãe, tudo bem, e aí? Ela falou, você tá pitando? Eu falei, não, mãe, tô no telefone com a senhora. Ela falou, mas eu tô te vendo na televisão. Pô, então a minha mãe me confundiu com ele. Então, imagina, o amigo aí tá perdoado. Thiago. Aliás, até falando desse lado humano de arbitragem, né? Depois eu estava lendo uma reportagem sobre aquele jogo, Palmeiras e Corinthians, que ele expulsou, que ele confundiu a expulsão do Gabriel com o Michael. E você depois acaba entendendo certas situações. Ele estava passando por um momento muito difícil na vida pessoal, não sei se era o falecimento da mãe e tal. Aí eu me peguei, tá vendo? A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com certas análises. Claro, errar, né? Você criticar o erro, apontar o erro, isso faz parte, mas tomar cuidado para não escorregar e ir para o lado pessoal, né? Depois que eu li essa reportagem, outras situações também, mas essa do Thiago me chamou a atenção. Olha, tome cuidado, critique realmente o que tem que criticar, mas cuidado para não ir para o pessoal, porque senão pode complicar demais, ferir pessoas que não têm nada a ver, né? O Thiago é um grande amigo, ele é um ser humano fantástico. Esse momento aí ele passou pela perda da esposa, né? A esposa estava grávida, foi. E foi assim uma complicação de uma doença dela lá, e ela conseguiu, né, ter o parto, e ele estava com um bebê recém-nascido em casa, sem a mãe para dar o suporte. E, assim, são coisas, né, que acabam influenciando lá dentro. E, assim, também valoriza o trabalho do VAR, né? Porque se naquela circunstância a gente tivesse o VAR, consertava, botava o cara certo para fora e vida que seguia, o impacto não seria tão grande, nem na vida dele, nem na carreira, bem como na partida como um todo. Então, assim, são vivências aí que a gente teve, né, ao longo dos anos e que acaba trazendo aprendizado para todos, né? Desde nós, árbitros, as equipes, vocês da imprensa, os dirigentes, né? Que acabaram trazendo essa novidade do VAR. Então, assim, a gente se sente mais seguro hoje numa partida de futebol. Então, vamos lá, Vinícius. Você antecipou aqui o meu roteiro, eu coloquei sim o VAR.
E aí, pelo jeito você gosta, muita gente não gosta. Eu acho que hoje ele é importante sim, mas a meu ver ainda precisa de alguns ajustes. Há uma certa demora em determinados jogos. Eu percebo às vezes que alguns árbitros usam o VAR como muleta, demoram um pouquinho para tomar decisão, talvez essa coisa da segurança que o VAR dá. Toda essa inovação, como que está sendo para o Vinícius, como que está sendo esta adaptação ainda? Assim, eu acho que é uma tecnologia que chegou e ela não tem volta. Não tem mais condição de... Veja só, hoje a gente vem assim de 2 anos no Campeonato Brasileiro que uma partida não termina 1-0 e o gol foi impedido. Então, assim, é 100% de acerto na regra 11, que é o impedimento. Eu reconheço que lá atrás, no início, teve demora, teve até más decisões, mas é um processo de adaptação e é um processo de aprendizagem. Então, com o passar dos jogos, com o passar dos anos, vem tendo uma evolução significativa. A gente tem estatísticas e tem números que mostram isso. E, assim, o que mais incomodava, eu acho, era realmente a demora. E hoje ela já não é mais tão grande. Assim, raramente um jogo fica mais do que 1 minuto, 1 minuto e meio parado. E, assim, até mesmo a transmissão da TV, quando a TV bota a telinha, o que o árbitro está vendo na telinha, passa a ver uma interação do telespectador. O chato é ficar olhando a imagem do árbitro ele com a mão no ouvido lá, parado no meio campo. Pô, até a gente que está aqui em casa assistindo fica né, assim, ansioso, estressado. Então, a partir do momento que você começa a ver os replays, os diferentes ângulos, acontece uma interação e aí o público acaba entendendo a tomada de decisão final, que sempre é do árbitro de campo. Ô Vinícius, você tocou num ponto, né, que é um caminho sem volta, e num certo momento eu não gostava do VAR, mas a hora que você passa a conviver com o VAR e transmite uma partida, trabalha numa partida em que não tem o VAR, você sente muita falta. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Durante todo o Campeonato Paulista, nós trabalhamos com o VAR, né, transmitindo jogos de Guarani e Ponte Preta pela Rádio CBN. Aí agora nós estamos trabalhando na Série B, jogos Ponte Preta e Guarani. E aí na estreia, eu não trabalhei nesse jogo, mas estava acompanhando, né, os parceiros. Brusque e Ponte Preta teve lances duvidosos em que se o VAR estivesse em ação, certamente esses lances não seriam validados. Aí você fala, tá vendo? A gente xinga tanto o VAR, tá aí a importância, né? Mas assim, ó, as equipes, os jogadores, comissões técnicas, todo mundo é unânime a favor do VAR. A gente escuta algumas pessoas, assim, quem é da torcida, até algumas opiniões da imprensa, mas assim, quem está diretamente envolvido com o jogo, né, quem, né, tem o impacto do placar final ali na sua carreira, não tem como, é muito favorável. Ontem eu participei dessa partida aí entre Red Bull e Fluminense, 2 equipes de Série A pela Copa do Brasil, que está numa fase assim inicial e ainda não tinha o VAR. A gente sentiu o peso da responsabilidade de ter que acertar tudo ali no campo de jogo. Imagina uma decisão errada, mudar a classificação, né, para outra equipe. Pô, é um valor vultuoso em dinheiro envolvido, assim, a sequência da sua carreira, uma série de prejuízos, né, que poderiam ser acarretados por um erro. Graças a Deus foi uma excelente arbitragem do Wilton e, assim, agora nas próximas fases o VAR entra e todo mundo fica um pouco mais tranquilo. Mas é verdade, eu percebo nas entrevistas, os jogadores, agora já está havendo uma melhora realmente, mas os jogadores reclamam e reclamavam mais ainda da demora, mas a entrada, a chegada do VAR realmente ela é muito comemorada, ela é muito elogiada pelos atletas nas entrevistas. Ô Vinícius, já que a gente pulou um pouquinho a pauta, vamos começar lá do começo, como diz o velho filósofo. Como começou essa aventura na arbitragem, Vinícius Furlan? Eu não sei não, mas será que você, quando era pequenininho, no seu futebol de rua, no seu jogo de botão, no seu videogame, você queria ser o árbitro? Não, nunca, jamais. Eu sou de uma família assim de jogadores, né? Eu tenho um tio que foi jogador profissional, foi ídolo aqui do União Barbarense, teve o acesso do Rio Branco lá, que ele participou também, que é o Agenor. Meu pai sempre jogou futebol no clube, nos times amadores aí da cidade, meus outros tios.
E eu também sempre joguei desde a primeira idade que podia, eu estive envolvido. Participei das categorias de base aí das equipes aqui do União, do Ituano também, e me profissionalizei no Capivariano. E assim, quando eu cheguei no futebol profissional, eu tinha aquele sonho, né? Você imagina time grande, seleção brasileira, aquelas melhores expectativas, né? E de repente eu estava num time pequeno, numa divisão lá de baixo, a comida não era a melhor, o alojamento também não era o que eu imaginava, o salário começou a atrasar. E, paralelo a isso, eu fazia educação física, estava estudando uma série de possibilidades de trabalhos remunerados, bem remunerados, alguns. Eu falei, puxa vida, estou vendo mais perspectiva aqui nessa profissão do que no futebol. E eu acabei abandonando a carreira. Eu lembro que meu pai ficou bem revoltado com essa minha decisão, né? Meu pai criticava, botava uma fé em mim como jogador. Falei, pai, já deu, estou largando. Só que nesse mesmo período que eu abandonei o futebol, eu ingressei no curso de arbitragem meio que de gaiato. Fui junto com os amigos lá da classe e, chega numa aula que o assunto é futebol, foi paixão à primeira vista. E eu eu entrei no ano de 2000, né? Estou até hoje, 21 anos aí no meio, me divertindo e me alegrando aí a cada designação que a gente tem nos finais de semana. Tá certo. Ô Vinícius, você acha que por essa sua passagem pelo futebol, isso te favorece principalmente nos relacionamentos, né, com os jogadores? Porque hoje, como você disse, né, hoje mudou muito o trato com o atleta. O atleta precisa mudar um pouquinho, mas o árbitro mudou bem, a gente percebe muito diálogo. Mas antigamente tinha aquela coisa com todo respeito a esses caras que foram feras também, Oscar Roberto de Godoy, José de Assis Aragão, Dulcídio Vanderlei Bosquilha, né? Aqui é comigo, eu que mando, tal. Mas o fato de você ter estado, né, dentro das quatro linhas, atuando como um jogador, isso facilita você no trato com o atleta? Eu acredito que favorece em quase todos os aspectos, né? Desde o aspecto físico, por ter uma estrutura, né, de sempre ter treinado, o aspecto técnico, de ter uma leitura fina, né, de quando é falta, quando não é, o jogador simulou, ele foi tocado. Assim, é sempre muito sutil a diferença de uma coisa para outra. E você tem que ter um olhar apurado para isso, né? Então, assim, eu acredito que esse meu histórico dentro do futebol favoreceu demais. Normalmente, os árbitros que acabam chegando num nível legal aí da carreira, eles tiveram um histórico de, pelo menos na base, assim, ter jogado e ter tido aí uma participação como jogador. Mas é uma bagagem que a gente acaba trazendo e acaba ajudando ali na hora das tomadas de decisão. Tá certo. Só por curiosidade, agora pandemia tá tudo muito chato, tudo muito restrito, né? Mas nos tempos de abertura, se vocês faziam alguma confraternização, algum bate-bola, tem algum árbitro aí que é diferenciado? Um canhotinho, camisa 10, bom de bola? Não, tem um monte de árbitro boleirão, sabe? Um monte de árbitro que acha que é bom de bola, uns caras que falam que são bom de bola, tá entendendo? Mas eu vou escalar alguns aí para você, ó. O Rafael Claus, ele era bom jogador, era lateral esquerdo aqui na base, depois ele virou 10, né? No time dos árbitros, ele é o nosso camisa 10. O Tito, que é o outro Vinícius Araújo, careca, assim, ele também foi jogador profissional. Assim, um jogador profissional de times pequenos, né? Sim. Mas foi jogador profissional, ele também é um meia armador, assim, bom jogador. Tá vindo um jovem Matheus Pinto Candançan, jogava na zaga, é um bom menino aí, teve um bate-bola um dia lá na concentração nossa, um futevôlei, e aí em 2 toques na bola você vê quem tem um pouquinho de categoria, né? Opa, esse menino sabe bater na criança. Então, assim, tem uma rapaziada aí que desenrola bem, tem o Risser, um assistente que foi jogador do América, de Rio Preto, volante, bom jogador também. Eu conheço quase todo mundo aí, né? Mas eu vou até tomar uma bronca aí de alguns que eu não citei aqui. Todo mundo tem a posição e a história, onde jogou.
Agora, se jogar uma bola hoje, na atualidade, né, depois de muitos anos só apitando, não sei como é que vai ser esse desempenho, né? Se vai ser tudo isso que eles contam, mas que a rapaziada, a maioria jogou bola, com certeza. Vocês estão nessa febre do futebol também? Porque eu parei com o futebol, tá ficando muito velho, chato com os outros, aí eu deixo ir pro futebol, que é mais difícil, mas parece que tá mais gostoso. O futebol, pelo menos, não tem tanto contato, né? O risco de lesão é menor e, assim, para recreação, poxa, vai bem demais, né? Queria jogar até mais do que às vezes eu consigo jogar. É que nós ficamos fechados na bolha lá durante o Paulistão. Sim. E fazia os treinamentos, era um pouco restrito lá o hotel, não tinha tantas áreas, mas teve um dia lá que nós montamos uma quadrinha de futebol, arrumamos uma bola e que lá virou uma febre. Era bom demais. E aí eu falei assim, gente, se nós nos dedicássemos tanto aos treinamentos, igual a gente deu a vida nesse futebol aqui, cara, era todo mundo FIFA aqui nesse grupo. Eu brinquei com isso com a galera lá, que foi uma empolgação total. Mas muito legal. Vinícius, falar um pouquinho da carreira, falamos do seu início, agora vamos contar essa trajetória. No início, aquele perrengue, a gente sabe, divisões inferiores, sub isso, sub aquilo, mas nesse combo aí da sua carreira, sente alguns jogos, alguns momentos inesquecíveis, momentos marcantes, momentos difíceis também? Olha, assim, a gente teve um início bem discreto, sabe? Uma sensação assim de que ninguém percebia que a gente estava atuando. Somos aqui do interior, uma cidade até então sem tradição nenhuma na arbitragem. E aí, curiosamente, não foi nem apitando que a gente se destacou. Teve uma seleção paulista de árbitros que foi jogar um campeonato brasileiro, jogar futebol, lá em Brasília. E a gente acabou indo lá, eu falo assim, no plural, porque o Rafael estava junto comigo. Sim. E a gente foi lá, jogou bem, se destacou, falou, pô, se os meninos jogam tão bem, será que eles apitam também? E aí que começaram a surgir as primeiras oportunidades. Assim, um jogo super marcante para mim foi a final da Copa São Paulo. Eu já até tinha estreado na Série A1, sabe? Mas a final da Copa São Paulo eu senti que ocorreria uma mudança de patamar na minha carreira. E naquele mesmo ano eu apitei meu primeiro clássico paulista. E assim, aí foi uma crescente bem legal. 2015 eu fiz a final do Paulistão, 2016 eu me tornei árbitro aspirante FIFA, e assim, de lá para cá, todo ano, graças a Deus, eu tenho feito, né, bons jogos, finais, eu sou dos poucos árbitros que eu participei de todas as finais da Federação Paulista, de todas as divisões, é uma marca, assim, que eu carrego com muito orgulho, sabe, com muita satisfação, olho para trás, assim, e falo, pô, é uma carreira bonita, né, é uma carreira legal. Que estava chegando no final, né? Tô com 42 já, tô quase dobrando a curva ali, mas olha assim, tem alguma lenha para queimar ainda. Ô Vinícius, como é que é, por exemplo, para você lidar com o emocional? Tá certo, todo jogo é difícil, mas tem aquele jogo mais pesado, aquele clássico, por exemplo, uma decisão de campeonato, mas para você evitar que o emocional te atrapalhe, você, por exemplo, se pegar num momento de muita emoção, poxa, olha, vivi tudo isso, agora estou numa final, aí você lembra da família, tal, como que você consegue se preparar? Opa, agora acabou, nada de emoção, agora é razão, eu sou o árbitro e as coisas lindas, maravilhosas, elas ficam para cá, agora eu tenho que trabalhar. Assim, a razão prevalecendo sobre a emoção o tempo todo, né? Eu tenho uma esposa que é psicóloga, que me ajuda muito, né? Então, assim, sou muito grato a ela, tudo que ela faz, tudo que ela fez pela minha carreira, todas as orientações e tal. E eu acredito que ela tem participação muito grande nisso tudo. Mas a ideia é de encarar o jogo, por mais importante que seja, como um jogo normal. Até porque a falta vai ser falta, o tiro de canto é tiro de canto, a lateral é lateral. Então, assim, é algo que a gente está preparado e a gente faz a vida inteira. Então, por mais que tenha uma repercussão, que seja importante, a gente tem que cumprir com aquilo que nós somos super preparados, né? Tá. E antes de um jogo envolvendo grandes equipes, times do interior também, mas grandes equipes, por exemplo, hoje não sei, está um pouco menor, mas antigamente você tinha um Neymar, você tinha um Valdívia, né, jogadores complicados, jogadores que dão trabalho, jogadores que gostam ali de um saltinho dentro da área e tal. Vocês estudam esse jogador ou não? Você prefere nem saber, por exemplo, que o Neymar vai estar em campo?
Não, a gente estuda profundamente as equipes, desde o sistema de jogo até esses jogadores que podem nos trazer problemas, né? O cara que gosta de falar mais, o tipo de abordagem que esses jogadores têm, o capitão, normalmente, como ele é, e principalmente os treinadores, né? Porque costuma ser assim, o time é a cara do seu líder. Então, assim, a grande parte dos treinadores são pessoas, assim, fantásticas, assim, pessoas muito legais, que pregam a desportividade, que tiram o melhor do seu jogador, mas a gente sabe que tem treinador que pede para tumultuar, pede para fazer cera, até, assim, é natural do futebol, né? Sim. Depende da circunstância, vai acabar tendo uma situação dessa, e nós temos que estar prontos ali para coibir, porque nós somos o jogo limpo em pessoa, né? Nós estamos ali para cumprir e trazer o que é melhor para o futebol. Olha, então agora você me deu uma ideia. Você falou, deu uma ideia, não, veio um gênio da lâmpada aqui. Você disse que o time é o retrato do treinador. O Palmeiras está passando um descontrole aí na hora das penalidades. É impressionante, hein, seu Palmeiras? Isso não tem nada a ver com você, não, Vinícius. Eu estou tentando fazer uma analogia aí. Mas justamente falar do Palmeiras é falar do Abel Ferreira, um sucesso como treinador aqui no Brasil. A gente brinca, está passando por um momento um pouquinho mais complicado do Palmeiras, mas em termos de conquista, maravilhosa a trajetória do Abel. Mas está tendo problemas com ele, a disciplina dele, a maneira maluca como ele comanda o time, expulsa quase todo jogo, sempre dá aquela certa tumultuada. E para você, Vinícius, como que é lidar com esse profissional? Como você disse, antes de começar o jogo, um cara sensacional, na hora que começa ele se transforma. Como que é você trabalhar? Você já trabalhou com o Abel, e só pegando o Abel como exemplo, outros treinadores também um pouco mais complicados. Como é que é esse relacionamento, esse bate-bola com esses caras? Eu não tive felicidade de apitar o Palmeiras nesse período do Abel, né? Um treinador extremamente vencedor e ganhou tudo que podia praticamente, né, com o Palmeiras. Mas a gente vê que ele é um cara que tenta extrair o máximo, intenso, empolgação máxima dos jogadores, e ele acaba, às vezes, né, extrapolando um pouco. A gente percebe que depois de algumas punições, né, algumas vezes que ele foi expulso, ele parece que ele já evoluiu também, né, já está um pouco melhor ali na beira do campo. Não acompanhei o jogo ontem, que foi o mesmo horário do meu, mas assim, aprendizado, né? Às vezes, assim, não é porque o treinador também foi expulso 1 ou 2 vezes que ele deixa de ser uma boa pessoa, né? Sim. O futebol nos coloca em situações extremas ali, tá todo mundo querendo vencer, todo mundo querendo ganhar, e às vezes acontece situações de conflito ali entre arbitragem e comissão técnica, que faz parte, né? Estamos ali para impor limites, e espero que eles não fiquem bravos com a gente, entendam que é o nosso trabalho, da mesma maneira que a gente entende que às vezes eles extrapolam por estarem querendo vencer a partida. Tá certo, ó, esses exemplos sou eu que estou dando, hein? Não quero complicar o Vinícius, não. Mas, ô Vinícius, é o seguinte, mais uma vez, a maneira de você se relacionar durante um jogo com esse pessoal. Aí você pega, vamos dizer que um dia o capitão do Flamengo seja o Gabigol, que é um cara polêmico, é um cara chato, que gosta de apitar o jogo, bom de bola, uma barbaridade, mas não deixa o árbitro trabalhar em paz. Aí o capitão do time adversário dele, vamos pegar um cara tranquilo, o que me vem à cabeça, ele já encerrou a carreira, mas era um gentleman, pelo menos na minha visão, o Renatinho, que jogou no Santos. O pessoal brincava que jogava de terno, sempre respeitoso, tal. O Gabigol vem reclamar com você já sabe a maneira como ele é, você age de uma maneira, o Renatinho vem reclamar, até de uma maneira assintosa, mas você sabe como que é. Existe essa coisa, você ainda que é esposo de uma psicóloga, como que é essa situação? Um é 8, o outro é 10 na intensidade, o outro é mais tranquilo. Assim, ó, eu vou falar por mim, eu procuro falar o mínimo possível com os jogadores. Quando eles vêm falar comigo, comentar alguma decisão minha, eu até costumo argumentar, falando, cara, eu não comento nada quando você erra, quando você acerta, eu não te elogio, eu não te critico, então foca no seu trabalho e me deixa continuar focado no meu. Essa é uma fala até padrão que eu tenho. Às vezes ela não é muito bem encarada pelos jogadores, mas na maioria das vezes eles, realmente, verdade, vou concentrar aqui, deixa você apitar aí e a gente segue da melhor forma. Então, assim, ali é um momento de razão, só razão. Não dá para ter muita emoção, empatia. Tanto que a hora que acaba
dá um intervalo, ou acaba o jogo, parece que cai assim o personagem ali, tanto dos jogadores quanto o nosso, e a gente se cumprimenta, se desculpa de possíveis, e cada um vai para sua casa e seguimos o caminho. Cara, você falou dessa coisa do emocional e tal. O apito final de um árbitro, quando ele percebe que ele fez uma boa atuação, em que não teve a interferência no resultado, em que ele tocou, em que ele não foi citado durante uma transmissão, eu vejo aquilo é um desabafo, mas é algo, eu que estou trabalhando no jogo, eu me sinto tão leve vendo vocês, pá, acabou, deu tudo certo. É tão legal isso aí, não é não? É por esse momento único e tão rico que a gente se submete a treinamentos de madrugada, no frio, na chuva, estudar, e live, que agora o negócio de live, quase todo dia nós temos lives, deixar a família para ficar 1 ou 2 dias, né, focados na partida. Então, assim, essa é a nossa recompensa, essa sensação. Diferente do que posso imaginar, não é por dinheiro, não é por status, não é por isso, é o gosto da vitória da arbitragem. É esse momento que você tão bem exemplificou. Talvez, poxa, cara, é o melhor momento da nossa vida, é exatamente isso aí, encerrar a partida e saber que fizemos um bom trabalho. Eu lembro, certa feita, acho que foi um derby em 2011, e há 1 semana, 2 semanas, nós estivemos com o Rogerinho, aqui de Campinas, que iria apitar esse derby. Vinícius, mas a semana foi uma fumaça para esse Rogério. E começaram a pegar foto, e começaram a pegar isso, e pega aquilo. Aí a torcida do Guarani falava que ele era Ponte, da Ponte falava que ele era Guarani. Foi um negócio terrível para ele. Eu lembro. E como a gente já tinha feito uma certa amizade, terminou o jogo, cara, ele fez aquele gestual, mas foi um negócio tão lindo que até me arrepiou. Eu falei assim, eu estou mais emocionado com o apito final do Rogério, que não teve nada a ver com o jogo, né? Tipo assim, nada de interferência no jogo, do que realmente ter trabalhado num derby. Cara, é um negócio maluco, né? Eu acho que ali descarrega um caminhão de melancia, né? Assim, que tudo deu certo, graças a Deus, né? Esse derby aí foi muito marcante, ele arrebentou, ele foi muito bem, e assim, por ele ser da cidade, né, era um peso maior, e assim, mesmo ele tendo arrebentado, a gente brinca que, pô, quando você apitou derby, até fogo no estádio puseram. Foi justamente uma situação dessa, né? O Rogerinho, ele, recentemente agora no Paulistão, ele estreou numa nova função na arbitragem, que é o analista do VAR. É um dirigente que trabalha dentro da cabine do VAR, cuidando para que os protocolos não sejam feridos, né? E eu tive a felicidade de estar na cabine com ele esse dia, e na arbitragem a gente tem uma velha máxima que quem estreia paga a conta, né? Paga o jantar. Só que nesse dia foi o último dia da bolha, então acabou o jogo, cada um queria voltar para sua casa, fazia não sei quantos dias que não via a mulher, os filhos, inclusive era o dia das mães, né? Nossa. Precisava dar um beijo na mama também, e aí nós deixamos ele de lado e fomos para casa. Então, assim, só para registrar aí de maneira pública, ele está devendo uma janta aí no mercado, tá bom? Ei, mas essa galera da região muito legal. Você, Vinícius, o Klaus, você pega, o Guerra é maravilhoso, gente finíssima, o Rogerinho, só figuraça. Ô Vinícius, já estamos chegando aqui já no final da nossa live, restando aí alguns minutinhos, e você é árbitro CBF, árbitro de Brasileirão. Agora, como que é para se tornar um árbitro FIFA? Eu lembro que o Gaciba tinha muitas dificuldades, e ele sempre foi um árbitro de ponta. São testes agressivos, testes complicados, o psicológico tem muita interferência? É um teste físico, você tem que estar preparado, tem que estar treinando, e às vezes, especialmente nesse período de pandemia, onde os jogos são muito curtos, né, os intervalos, praticamente a gente não treina, só está indo para o jogo e depois recupera e apita de novo, traz uma dificuldade a mais, mas tem que treinar firme, se alimentar bem, descansar, ir lá e concluir. Passou no teste, está apto a apitar, não passou, está fora das escalas. Então, assim, isso traz um peso a mais, uma carga psicológica a mais. A geração de hoje tem tido uma facilidade maior, já está bem adaptada aos testes físicos aí. O Gaciba, ele teve um pouco de dificuldade, porque naquele período dele houve uma transição. O teste ele ficou mais rígido, mais difícil. E ele já tinha uma certa idade, teve dificuldade na adaptação.
Mas, pô, o Gaciba é nosso presidente, né? Máximo respeito, 4 anos, 4, eleito melhor árbitro do Brasil, então, baita cara, sou fãzaço dele. Ele também tinha uma arbitragem meio que parecida com a sua, do Clausa, mais ou menos a mesma linhagem, muito pro lado da ponderação. Vinícius, Edna Alves Batista, representante feminina do Brasil, coisa linda, apitando, né, competições importantes, competições internacionais. Como que vocês, árbitros, recebem essa mulherada boa aí de apito? É um sucesso, né? Assim, o que a Edna conquistou, e eu coloco a Neuza, a Inês Bach, né, assistente, junto, porque elas estão indo juntas, né, para as competições, é algo fenomenal. Participou do Mundial de Interclubes, participaram da Copa do Mundo Feminina, daqui a pouco vão para as Olimpíadas, Copa América, enfim, essas meninas não têm limite, cara, e onde vão é sucesso. Vou ter a felicidade de amanhã, no Mineirão, no jogo Cruzeiro e Goiás, ter a Edna ter a Neuza como minha assistente, então, legal. Assim, traz uma segurança e uma alegria muito grande, né, ter essas meninas por perto, porque é muita competência, né? Você sabe que o futebol é um meio extremamente machista, mas que vem passando por uma transformação por elas estarem derrubando algumas barreiras, né? São muito bem-vindas e não há barreira que segure a qualidade dessas meninas. Agora, ô Vinícius, um lado um pouco complicado para o atleta, né? Porque além de você ter o respeito com o árbitro, ali está uma mulher. E, de repente, você apitando um jogo meu, eu vou te xingar e você vai me entender a maneira que eu estou falando agora. E o jogador com uma árbitra, porque ali é uma mulher e é uma árbitra. Não gera um bug assim na cabeça? De xingar, já não tem muito mais, né? Assim, xingar sim, uma reclamação. Tem anos que eu não sou xingado por nenhum jogador. Existem questionamentos, eles cobram, eles querem, mas assim, é muito mais pro lado do choro do que para ofensa, entendeu? Então, assim, eu imagino que para os jogadores é uma dificuldade, cara. Deve pensar 2 vezes antes de abrir a boca, né? Porque uma palavra mal colocada hoje, ele não vai ser julgado pela árbitra, ele vai ser julgado por toda uma mídia, por toda uma população aí que não permite mais alguns tipos de tratamentos que eram permitidos lá atrás. Então, assim, a rapaziada fica atenta, fica esperta, e eu sinto que eles preferem fechar a boca e ficar em silêncio em algumas situações. Vinícius, para encerrar realmente agora de uma maneira bem humorada, você apitou o jogo, partidas aí com inúmeros craques, inúmeras feras, e você é um amante do futebol. Já teve aquele jogo que você apitando, o cara vai lá, um Neymar da vida, um Valdívia da vida, esses craques que passam pelo futebol brasileiro, fez aquele baita golaço e você apitando, você fala, nossa, que golaço, não sei o que. Você até na coxia, cara, que golaço você fez, já aconteceu, não precisa nem citar quem foi, mas já aconteceu. Não, todo jogo, o cara dá uma caneta no outro e fala, nossa, direto. E agora, um negócio curioso, que quando você trabalha com o VAR, a sua conversa fica toda gravada. Então nós estamos, assim, depois de 20 anos fazendo isso aí, nós estamos tendo que cuidar, né, das palavras, porque de repente tirar um comentário e botar num contexto à parte, talvez surja aí alguma interpretação assim, equivocada do nosso sentimento, que é de gostar do futebol, né? De achar bonito o golaço, de achar bonito um drible, de assim, tá feliz de estar fazendo parte ali de uma situação onde todos que gostam de futebol acabam curtindo, né? Mas, assim, é muito comum acontecer esse tipo de comentário da nossa parte, quase toda rodada tem. Que bacana. Tá com saudade da torcida? Tá com saudade dos xingamentos? Muita. Cara do céu. A gente não aguento mais. Eu só escuto as comissões técnicas e agora os diretores ficam na arquibancada. Nossa! Poxa, cara, eles tinham que ter um comportamento de diretor, né, de dirigente, mas eles têm comportamento de torcedor, cara. Então, já que eles têm, bota 40 mil, aí dilui, né? A gente não ouve só a voz deles e fica mais legal. Não, sentindo muita falta da torcida. Nosso sonho é apitar a casa cheia. Só né? Desculpa a pergunta indiscreta, você tem os pais? Tem os pais? A parte da brincadeira, sua mãe não tá com saudade, não, da orelhinha dela queimada?
Ai, cara, minha mãezinha, ela é demais. O meu pai sempre frequentou estádios, assim, poxa, meu pai é torcedor aqui, fanático do União Barbarense, frequentou, me leva desde criancinha pro estádio. Agora, minha mãe, ela é meio por fora do futebol, né? Ela é meio sem noção, assim, das poucas vezes que ela foi me assistir, assim, ela ficou assustada com o ambiente, né? É um ambiente um pouco agressivo, né? Para quem não tá habituado. Aí ela solta uns comentários lá, até engraçados. Mas, assim, aproveito e deixo um beijão pros dois que estão sempre na torcida. Vinícius! Às vezes eu apito uns jogos assim, ó, a audiência é traço, só não é traço porque tem meu pai e minha mãe assistindo lá, então esses são meus torcedores uniformizados. Valeu. Vinícius, cara, obrigado de coração a sua presença aqui, uma resenha maravilhosa, mais uma vez, é gostoso trazer esse outro lado do árbitro, o árbitro que brinca, o árbitro que gosta de futebol, que já foi um jogador, tal, e muito bacana mesmo. E olha, as portas abertas aqui, vamos ver se acaba logo essa pandemia para você vir no nosso programa, a gente bater um papo muito bacana. Traz essa dupla de Piracicaba, Vinícius e Rafael Claus. O Claus tá muito craque agora, ele ficou estrela, ô Vinícius. Não, você falou errado, nós somos de Santa Bárbara do Oeste, não confunda as nossas cidades. O que eu falei? Você falou Piracicaba. Falei Piracicaba, ô louco, não. Aqui, Santa Bárbara do Oeste, a terra do Leão da 13, pô. Que isso? Não, é que você falou Piracicaba e Piracicaba americano, nós temos nossas rivalidades aqui, rapaz. E aí você me coloca numa saia justa, entendeu? Não, de jeito nenhum. Pô, você lembrou, eu não consigo mais terminar a live. Você lembrou de tanta fera aí, Diego Tardelli, André Cruz, Oswaldo Vital de Santa Bárbara também, né? Nossa, que bacana, muita Não, tem muita gente boa aqui. Muita gente boa. Só que agora é a terra do árbitro, porque o Leão da 13 está decepcionando, a boleirada tá mais... O Diego Tardelli já está encerrando. Então é Furlan e Rafael Claus. Joia, amigo. Vinícius, obrigado, cara. Boa arbitragem aí para... Boa arbitragem para Goiás e Cruzeiro. Um abração forte aí. Força na carreira. Valeu! Precisando, estamos aí. Grande abraço. Valeu, abração. Tá aí, esta foi a nossa live do Século XXI Esporte, hoje com o árbitro CBF, árbitro de Brasileirão, apitando grandes jogos da Série A do Brasileiro, Vinícius Furlan, participou conosco. Então, como você já sabe, todas as sextas, às 3h30 da tarde, a gente sempre tem um bate-papo muito legal com alguém do esporte, e hoje foi essa figuraça, o árbitro Vinícius Furlan. Então, na próxima sexta já fica o convite, alguma personalidade vai estar conosco aqui na nossa live, no nosso canal RS21. Fique ligadinho, toda sexta às 3h30 aqui no nosso canal. Valeu, até mais, até sexta que vem. Tchau, tchau!